Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos. Estamos começando mais um podcast Conversa de Bar Panorâmico. Podcast que tem a missão de conversar sobre filmes e episódios duplos de Jornada nas Estrelas. Comigo aqui para começar esse bate-papo e continuar essa conversa, Fernando Odo Rodrigues, o comissário mais ranzinza da galáxia. Aí, Fernando, tudo bem? Boa noite, o chato do TB está presente. É isso aí, mas é um chato com garbo e elegância. Por último, e não menos importante, tem aqui o nosso Lower Decks, Murilo Von Grau. E nossa, pode ficar à vontade, Murilo. A voz, a fala é sua. Pelo contrário, é o mais importante do podcast, zoeira. Muito obrigado. O Murilo, ele só não é perfeito porque ele é modesto, né, gente? Vocês já perceberam. Bom, gente, a conversa hoje é sobre Star Trek Beyond, terceiro filme da Kelvin Timeline, que estreou em julho de 2016 e trouxe a terceira aventura da tripulação da Enterprise, capitaneada por J.J. Abrams. Esse filme teve um orçamento de 185 milhões, teve uma arrecadação de 343 milhões e é o filme da Kelvin Timeline que teve a menor arrecadação. Não foi ruim, mas também não foi a melhor. A gente vai bater um papinho sobre por que isso aconteceu e entre outras coisas também sobre o filme. Mas, para a gente começar a bater papo e saindo um pouquinho dessa coisa da grana, eu queria saber de cada um de vocês aí, começando pelo Fernando, impressões gerais de Star Trek Beyond. E aí, Fernando, o que você achou desse filme? Como é que você sente Star Trek Beyond ou Sem Fronteiras, como se chamou aqui no Brasil? Como é que é esse filme para você? Sem Beyond, para mim, Sem Beyond, olha... Eu acabei de conseguir misturar os dois títulos. O Beyond, para mim, é o filme mais problemático da Kelvin Timeline, porque ele... o que eu costumo dizer é que ele tem... É um filme errado com o coração no lugar certo. E eu lembro quando eu saí da sessão de pré-estreia, na verdade, a segunda sessão de pré-estreia, foi acho que um dos últimos do Trek Brasilis a assistir esse filme, e eu, assim que saí do cinema, mandei um monte de áudio no WhatsApp, isso tem em algum lugar, pro pessoal do TB, e eu falei, é o melhor filme da Kelvin, os personagens estão perfeitos, o espírito da série clássica tá lá. E como aconteceu comigo no Into Darkness, quanto mais você começa a pensar no filme, mais você vê que ele é um queijo suíço. Assim, o roteiro não faz sentido, o vilão não faz sentido. Ele tem bons momentos. Eu acho que é o filme que realmente os personagens são os personagens que a gente conhecia da série clássica, dos filmes da clássica, mas ele é um filme problemático e talvez o JJ, que fazia uma campanha de marketing mais agressiva com os mystery box dele, tenham afetado a bilheteria, sem contar que a Paramount em nenhum momento aproveitou o aniversário de 50 anos para promover o filme, né, gente? Convenhamos. Então tem problemas de marketing aí também. Interessante. Eu quero deixar uma pergunta para você responder. Não, primeiro, me diz uma coisa. Dos três filmes da Kelvin Timeline, ordem de preferência. Onde é que tá o... Não, o Fernando. Eu? Ok. Vou ser sincero, vamos lá. Razão versus emoção. Em termos de eu ter curtido mais, 3, 2, 1. Isso, 3, 2, 1. Um Beyond, depois Into Darkness, e depois bem embaixo 2009. Mas eu acho que em termos de uma certa construção de universo, sendo um pouco mais racional e um roteiro um pouco melhor amarrado, eu colocaria o Into Darkness na frente do Beyond. Aí seria 2, 3, 1. Mas eu acho Into Darkness com menos que 100 furos, dos três. Não, pode ser. Eu só queria fazer... Fernando, segura aí. Pensa numa resposta para o seguinte. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas pensando em todos os filmes de Jornada nas Estrelas, aonde você coloca o Beyond? Tá? Mas segura para você responder isso daqui a pouco. Murilo, palavra sua. Eu não tenho nem...
Murilo vai falar, mas eu já sei a resposta. Então você responde depois. Murilo, depois aí, vamos lá, impressões gerais aí do Beyond, você já estava começando a bater papo. Fica à vontade. Bicho, a despeito de eu ter também achar o mais problemático dos três, ele é o que menos tem rejeição entre os fãs. Acho disparado. Eu nunca vi alguém falar, puta, eu odeio Sem Fronteiras. Diferente do 2009 e do Into the Darkness. Até eu acho que por esse clima todo de série clássica que o filme tem, entendeu? Eu acho que ele é mais feito entre os fãs mesmo tendo furo. E assim como os outros dois, a Kelvin ele tem um lugar muito... E vai ser um lugar permanente no meu coração, porque foi o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema. Na pré-estreia. Então, assim, pra mim é até um pouco difícil analisar esse filme de forma mais fria, porque eu fui lá, olhei, saquei Star Trek, isso aqui eu quero pra minha vida, entendeu? Então ele passa muito perto do meu coração e... Então, pra mim, eu adoro ele, a despeito de achar que ele é um episódio longo demais da série clássica. Vocês não acham ele meio parecido? Aí. Vou voltar aqui, mas eu queria... Fernando, fala aí. Já sei o que você vai falar, tu vai dizer, comparar depois com Insurrection. Isso mesmo. Mas deixa o Fernando responder aqui, já que ele já tinha a resposta pronta. Fala aí, Fernando. Onde é que tá Beyond? Eu coloco esse filme junto com Jornada 5. Nossa. Puta merda. Mas crime, ok. Vamos lá. Deixa eu me defender. É que não, eu sei que... Não tem defesa. Tem que sair preso. Peraí. Eu sei que o Fernando curte Jornada 5 Deixa ele... Comenta, defende, Fernando, vai lá. Não, eu acabei de descrever o Beyond como um filme errado com o coração no lugar certo. Por que o coração no lugar certo? Porque é o filme da Kelvin Timeline que melhor representa os personagens que nós conhecemos. Dos filmes da série clássica, dos 6 filmes da série clássica, o Jornada 5 é aquele que os comportamento dos personagens mais se parece com a série clássica. Exato. Então, o Jornada 5 é a mesma coisa. É um filme errado, mas que tem, até certo ponto, o coração no lugar certo. Então, eu acho que eles estão ali meio pau a pau. Se a gente não considerar valores de produção, que são muito diferentes, e que no Beyond não tem um ego do tamanho do quadrante beta do Shatner, né? Eu acho que eu teria dificuldade de equalizar numa lista, mas eu acho que eu posso dizer filme a filme o que eu acho melhor. Eu acho melhor que o primeiro, não é melhor que a Ilha de Khan, diria que pau a pau com a Procura de Spock, pau a pau com a Volta para Casa, pior que o 5, e pior que a Terra Desconhecida, que a Terra Desconhecida é o melhor filme de Star Trek, quem discorda tá errado. Você acabou de falar que Beyond é pior que o 5? É melhor, desculpa. É pior que a Terra Desconhecida, né? Eu falei. Beyond é pior que a Terra Desconhecida, mas também qualquer coisa é pior que a Terra Desconhecida. É só uma coisa, Murilo. Você falou que tem um lugar especial no seu coração porque foi o primeiro filme de Star Trek que você viu no cinema. O primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema foi Generations e eu não tenho um lugar especial no coração pra ele. As pessoas são absolutamente diferentes. O Murilo também gosta de Generations, né? Ele né? O Murilo precisa Eu vou falar uma coisa e depois a gente encerra o assunto, porque é vergonhoso. Generations é meu filme favorito da nova geração. Inclusive, a gente vai falar daqui um pouco e eu vou vir com a camisa do Generations, porque eu sou Team Generations. A gente vai ter oportunidade para falar sobre Generations e eu não vou dizer que é o meu filme favorito, não. Grande filme. O Murilo gosta porque hoje ele é Lower Decks no TB, mas ele se vê como o Trek Brasilis The Next Generation. Tudo é uma questão de contexto, né? Eu sou o meu mais recente TB e não gosto de New Trek. Está aí a ironia. Não gosta? Não. Como assim? Bom, enfim, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Vocês acham, o que vocês acham uma coisa assim? Sobre o filme, eu, na verdade, eu tinha eu tive uma impressão, assim, meio quando eu fui assistir esse filme, de talvez por ter saído de um Into the Darkness, que era muito um filme de ação e com muita coisa acontecendo. O Beyond ele era um filme bem mais introspectivo, né? Ele tem uma parcela de ação ali, né? Mas eu acho que ele não é tão vertiginoso assim como o Into the Darkness. E talvez isso tenha me levado a ter uma visão
é um pouco menos... como é que eu posso dizer? Eu não fiquei tão impressionado com o filme, continuo, né? Para mim ele é o meu terceiro filme da Kelvin Timeline, tá? Mas é um filme que depois de uma reassistida ele melhorou para mim, né? Um filme que eu não sei se eu tô ficando velho, que agora eu tô com essa mania, eu revejo as coisas e... Não, que eu tô ficando velho com certeza eu tô, mas eu não sei se isso é uma consequência de eu estar ficando mais velho, assim. Eu vejo coisas que eu via no passado e eu não gostava, e agora eu tô revendo e tendo uma outra visão para aquilo. Sabe, Carlão, que pra mim foi uma super quebra de expectativa o filme ser mais lento, porque todo mundo sabe que teve uma troca de direção no terceiro filme, foi o Justin Lin. Aí é que tá, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a direção do Justin Lin, que na verdade ele, quando você imagina que vai vir o Justin Lin, que é o exatamente isso que eu ia falar. Você imagina alguma coisa um pouco mais, né? Tem um áudio que eu mandei para um amigo na época que eu tava vendo Velozes, também falou: eu vou ver Velozes e Furiosos no espaço, vai ter caça, entendeu? Os caras correndo e tiro pra tudo que é lado. E foi uma super surpresa, não tem pra mim. E eu gostei do trabalho do Justin Lin. Como assim? E toda a sequência ela com os drones destruindo a Enterprise? Mas é uma sequência, outra. O filme ele é todo mais lento. Eu acho que eu entendi. Bom, eu ia... Mas só concluindo, o filme, e pra mim foi uma surpresa com o Justin Lin e uma surpresa positiva com a direção dele, que conseguiu mostrar que ele é versátil, induziu esse não filme mais lento. Eu adorei a fotografia dele no filme também, pra mim melhor que a do JJ. Assim, aí são duas coisas. Sim, eu ia entrar nesse assunto um pouco mais à frente, mas assim, só pra concluir, eu acho que esse filme, ele sempre ficou com uma cara meio pra mim de Insurrection, que não que ele seja ruim, eu acho, mas da mesma maneira... Insurrection virou sinônimo de ruim. Não, é porque assim, as pessoas reclamam muito de Insurrection, acho que com razão, mas Insurrection pra mim sempre foi um filme que, assim, se ele fosse um episódio de uma série da nova geração, da série de TV, seria um excelente episódio. Acho que ele não tem tamanho para tela de cinema. Eu concordo. Tá? Ele não tem, eu concordo plenamente com você. Eu acho o seguinte, o filme tenta dar esse escopo de mostrar que o Kirk tá cansado. O cara é muito mais jovem que o Kirk da série clássica. Tô de saco cheio aqui, a minha vida virou episódica. Mas aí uma discussão boa, que é quando tem o aniversário dele e ele fala, agora eu sou um ano mais velho do que meu pai jamais foi. Isso é uma discussão interessante. Mas o escopo ali e eu não estou dizendo que tem que ser como foi no 2009 e no Into Darkness, que a Terra está em perigo, a galáxia está em perigo, aí só a Enterprise vai salvar. Eu não tenho problema de que a missão da Enterprise é salvar a Yorktown, mas, para mim, o que importa é qual é o desafio para os personagens. E nesse sentido, o desafio para os personagens foi menor do que a gente viu nos outros dois filmes. E tu acha um ponto negativo? Não, assim, voltando um pouquinho, já que a gente tocou lá no assunto do Justin Lin, aí eu ia tocar nesse assunto. E aí o Murilo já comentou. O que você achou, Fernando? Você achou que essa direção do Velozes e Furiosos, ela fez diferença, não fez? Fez muito? Onde é que você acha que está a mão do Justin Lin nesse filme? Acabou o Lance Flair. Eu ia falar isso. Porra, Murilo. Eu ia falar isso. A primeira coisa que ele fez foi menos Lance Flair. Não, eu acho que ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho de atores. Mas aí eu tenho que falar para vocês o seguinte... eu não sou crítico de cinema, tá? Eu não sou aquele cara que olha e consegue perceber. Vou dar um exemplo para vocês, só para... Como no último podcast a gente foi de Into Darkness para Chaplin, para Star Wars e não sei o quê. Vamos lá. Exato. No Force Awakens, Despertar da Força, tem a cena lá que o Kylo Ren mata o Han Solo. E todo mundo depois comentando como a iluminação da cena muda de azul para vermelho. Porra, eu não reparei isso. Eu reparei. Eu não reparei. Eu tenho esse defeito quando estou assistindo um filme, alguma coisa. Eu me foco muito no roteiro e atuação. Eu reparei na segunda. Direção, cinematografia, eu não pego tanto essas coisas. Então, assim, para mim,
sinceramente, eu não senti, tirando o Lens Flare, tanta diferença no trabalho do Justin Lin pro trabalho do JJ, sinceramente. Eu achei um filme mais limpo, mais polido, em 3 palavras. Mas o bonito é questão de gosto, né? Ah, óbvio. Apesar da produção dos filmes, acho que nesse ponto elas são muito boas. Eu acho que eu Não tem nenhuma crítica ao apesar JJ, é legal. E apesar do Disney ser um diretor de filmes de ação, né, eu acredito que realmente a maior experiência do Disney foi importante. O JJ, quando ele pegou principalmente Star Trek 2009, ele não tinha essa bagagem que o Disney, quando pegou 2016 para fazer o Beyond, ele tinha. Então acho que isso ele consegue trabalhar melhor, ele consegue entender aonde colocar, ele não é um Michael Bay, né, que vai fazendo corte de 1 em 1 segundo, né? Então a hora de acelerar o filme, a hora de desacelerar, e aí tem momentos em que o filme acelera, tem momentos em que ele é bem intimista, vamos dizer assim, se a gente pegar principalmente o filme anterior, né, o Into the Darkness. Eu acho que eu acho que tem uma mão bem bacana dele, sim. Mas também tem o roteiro do Simon Pegg, né? Foi o primeiro roteiro. E aí, assim, a gente tem uma diferença aí grande, porque a história desse filme era do JJ, mas o roteiro foi do Simon Pegg, e aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Já estão meio que falando um pouco, né? O Justin Lin, as pessoas lembram muito dele por Velozes e Furiosos, né? Mas ele fez Anápolis com o James Franco, já viram? Não. Nunca ouvi falar. É um filme, assim, ó, que faz o Star Trek 5 parecer Poderoso Chefão 2. Entendeu? Todo mundo tem. Se você for pegar a filmografia de todo mundo aí, você vai achar problemas, mas eu acho que... E nem não vai achar na Tarantino. E nem... Não. No Tarantino é mais difícil encontrar. Mas o Tarantino fez o que até hoje? 10 filmes? More. Não é tão more assim. Se eu errei, foi por 2. O Justin Lin não deve ter feito também muito mais que isso. Não fez. Ele fez... Por aí também, cara. Vamos ver. Vamos lá. Cada diretor, cada criador tem seu tempo, tem seu ritmo, entendeu? Se você olhar a quantidade de filmes que o Spielberg fez, do início da carreira até o tempo de carreira que o Tarantino fez, o Spielberg fez muito mais filmes. Só que o Tarantino tem o ritmo dele. Ele é muito mais autoral, o Spielberg não é tão autoral assim. É um puta diretor, mas ele não é autoral, ele não escreve roteiro. O único roteiro que ele escreveu dos filmes dele foi o do Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Então, assim, é complicado a gente ficar comparando, trazendo o Tarantino, não sei o quê, porque cada um é cada Tarantino 14 e Justin Lin 12. Mas vamos lá. 14, errei por 4, nossa. Não, todo no número. A gente teve aqui, nesse caso, nesse filme, a gente teve a história do JJ, a gente teve o roteiro do Simon Pegg, a gente teve a direção do Justin Lin e, já que o Murilo tocou no assunto, a fotografia também é do cara que estava trabalhando muito com o Justin Lin, ele veio de Velozes e Furiosos e tal, então acho que isso ajudou também. E mais, é uma fotografia diferente do Velozes e Furiosos, é muito mais intimista. Mas peraí, vamos lá, vamos por partes. História do J.J. Abrams não quer dizer que qualquer coisa que esteja no roteiro final do filme seja do J.J. Vamos lembrar do histórico da produção. O que eu quero dizer é justamente o contrário, Fernando. O que eu quero dizer é que você não tem o Orsi e não tem o como a gente teve no o Alex Kurtzman e o Orsi nos 2 primeiros filmes escrevendo. Graças a Deus. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu concordo com você. Pode concluir que você ia falar. O Kurtzman, longe da máquina de escrever, um poeta. Ele é um baita de um produtor, mas, bicho, escrevendo não dá. A múmia que o diga. Murilo, calma, respira. O Orc, sim. O Orc é um baita roteirista. O Kurtzman não é um baita roteirista. Tá? Vamos lá. Deixa eu falar. Vamos lá, Fernando, mete aí, vai lá. Existe uma grande diferença entre os 2 primeiros Star Treks da Kelvin e o Beyond. Que é o quê? Os 2 primeiros, você tinha uma visão criativa do diretor, que era o J.J. Exactly. Ele trouxe o Kurtzman, ele trouxe o Orsi,
ele tinha uma visão que era de aproximar Star Trek mais de Star Wars, tá certo? E meio que ele conseguiu, vai. Quando a gente chega no Beyond, o Justin Lin era o Director for Hire. Vamos lá. Os produtores, o Simon Pegg no roteiro tinham muito mais voz do que o Justin Lin. Enquanto nos outros dois, quem tinha mais voz era o JJ. Então, os outros dois eram um pouco mais autorais do que é o Beyond. O Justin Lin foi contratado para dirigir, ponto. Ele não era o criador daquela coisa toda. Faz uma diferença gritante. E, sinceramente, pro que o Justin Lin foi contratado para fazer, ele fez um trabalho excepcional. Beleza, concordo. Acho que assim, dá pra ver, a cara do Justin ali. E aí, assim, me surpreende, aí realmente me surpreendeu, quando você pega o que o cara fez, né, o currículo do cara, e vê o filme que ele entregou, eu não esperava. E acho que foi o Murilo que comentou, e eu concordo, ele entrega um filme bem redondo, um filme que talvez, se a gente tirar um pouquinho do preconceito, né, pelo menos que eu teria com o diretor, acho que o cara que ele fez um trabalho bacana nesse sentido, um filme que acho que ele acelera quando tem que acelerar, ele desacelera quando tem que desacelerar, tem bons momentos, né, em relação a isso. Agora, em relação ao restante, a fotografia, o roteiro, eu acho que tem ali alguma coisa, porque você pegar o diretor de fotografia, ele veio de Velozes e Furiosos, então acho que alguma coisa dentro do né, porque o cara traz essa maneira de trabalhar com ele, não tem jeito, né, eu acho que isso funciona. E era um dos itens, né, que eu acho que a gente precisa, assim, acho que dentro dos valores de produção, acho que ele tá muito alinhado, né, com os dois primeiros filmes, vocês não acham? Vocês veem? Assim, esquece a história, assim, mas qual o filme que vocês gostam de ver dos três, assim, que vocês gostam, se tiver, tem uma tela aqui de cinema, IMAX, só vou poder ver um filme, tem que escolher um filme da Kelvin Timeline pra ver. Qual é o filme que você... Pra ver. Into Darkness, e se fosse fazer uma cena, a destruição da Enterprise and Beyond. Conjunto da obra Into Darkness. Uma cena... Se fosse pra ver um filme em IMAX, eu escolheria Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não te dê essa opção. Nenhum da Kelvin. Não te dê. Você tá no cinema trancado, você tá trancado. E a única opção que você, quando acabar o filme, você vai morrer. E a única opção que você tem é escolher um dos três filmes. Só que não pode ser baseado essa escolha na qualidade do filme. Não. Na qualidade do valor de produção. Mas aí é complicado pra mim. Eu acabei de falar que eu não sou tão esse cara visual. Claro, eu consigo ver quando uma cena foi muito bonita, foi composta. Não, concordo. A pior coisa o primeiro quando eu vou ver episódio o de filme... Discovery tá cheio de cenas assim. Murilo, deixa eu falar, calma! Matt Ballard, irmão. Essa ansiedade dos jovens. Essa passividade dos velhos. Então, pra mim, é muito mais importante... Você tá me chamando de passivo? Pra mim é muito mais importante a história, a jornada, a transformação dos personagens. Então, se eu tivesse que escolher um dos três pra ver, não porque é IMAX, não porque eu tô no cinema, não porque os valores de produção são bonitos, eu escolheria o Beyond. E, aliás, de todos os filmes da Kelvin Timeline, foi o filme que eu assisti mais vezes. Beyond? Sim. Você sabe disso, Carlos. Eu comprei 2 vezes a porcaria do Blu-ray. Graças a Deus, eu ganhei um. Não, pois é, eu confesso que, como eu já falei, eu assisti a primeira vez, eu fiquei assim um pouco mas eu entendo que o filme ele tem seus valores, sim. Uma coisa que eu li na época do lançamento do filme, e provavelmente vocês devem ter ouvido falar também, é que um dos motivos da destruição da Enterprise era que a equipe criativa queria que os atores, o elenco principal, estivessem literalmente em terreno desconhecido, né? Eles tivessem que lidar com uma situação, e a Enterprise sempre foi aquele porto seguro, né? Que funcionava como um local de segurança e tal. E aí daí essa tendência essa saída aí de jogar a Enterprise no planeta praticamente no começo do filme. Funcionou para vocês? O que você acha? O que você acha, Murilo? Funcionou? Primeiro, você concorda com isso? Segundo, você acha que isso funcionou? Cara, o olho de cortar, eu esqueci a pergunta.
Eu tô quieto aqui! Não, vou ter que cortar depois. Eu esqueci. Eu me fugiu a pergunta. Posso falar Então, primeiro, Carlos? Você já tá falando, agora é a sua pergunta. Vamos lá. Eu acho que sim e não. Eu acho que sim, eu acho que é uma estratégia interessante. Vamos lá, a gente nunca tinha visto um filme de Star Trek que eles passam a maior parte do filme fora da Enterprise. Nunca. Desde a série clássica, passando pela nova geração, passando pela Kelvin. Eu só acho que não funcionou muito porque a Enterprise na Kelvin sempre foi saco de pancada. Ela se ferrou no 2009, ela se ferrou muito mais no Into Darkness, entendeu? E agora ela foi destruída. Então eu acho que esse como você falou, aeroporto seguro deles, por quê? A Enterprise quase caiu na Terra com todo mundo dentro no Into Darkness. E se o Kirk não tivesse se sacrificado lá no reator, ninguém tinha sido salvo. A única vez na série clássica que a gente viu a Enterprise tomar uma paulada dessa foi do Khan, foi na Ilha de Khan. E no 3, a Enterprise só foi, no Procurando Spock, a Enterprise só foi destruída porque o pessoal da ILM queria substituir a Enterprise pela Excelsior. A verdade é essa. Então, eu acho que a intenção era boa, só que considerando o que veio antes, vamos pensar a galera nova, a galera não tracker, não vi série clássica, nova geração, Murilo Von Grol vendo Sem Fronteiras no cinema. Exato. Esse é o Porto Seguro. Por quê? Não, mas quando como eu é que falo como é que essa nave tá voando ainda? Mas na verdade, quando eu falo isso, e aí eu entendi, eu concordo com você, até porque me incomoda muito esse negócio da Enterprise ficar tomando pancada toda hora também, né? Isso dói no meu coração, né? Porque eu, como fanboy de carteirinha, né? E eu, quando eu era moleque, eu gostei, e aí eu confesso, né? Eu gostava de ver Jornada nas Estrelas justamente porque a Jornada aparecia ali sempre, porque a gente tinha nessa época da década de 60, né, de 70. 60? 60, 70, por aí e tal. Todo filme de ficção científica espacial, a Terra era sempre um planetinha lá perdidinho, que ia ser dominado por uma raça alienígena superior, né? E aí você tinha uma hora um resfriado que matava os alienígenas, assim. Então, e Jornada nas Estrelas talvez foi a primeira série que eu me lembro, que na verdade você era uma potência, você estava, né, pau a pau com todo mundo ali. De vez em quando tomava umas pancadas aqui, mas de vez em quando também você botava uns carinha para correr. E isso para mim era importante, né? Eu achava isso legal, assim, não que isso seja o mais importante da jornada, mas era. E quando você vê ali na Kelvin, toda hora realmente a Enterprise toma uma pancada, né? Isso é um fato. Mas aí a pergunta, e eu não sei se o pensamento da época foi pensando exclusivamente ali na Kelvin Timeline, mas de uma maneira geral, pensando em toda a franquia, a Enterprise sempre foi realmente, né, esse porto seguro. E talvez eles estivessem pensando nisso. Para mim, funcionou mais ou menos até a hora que se aparece ali com uma outra nave da Frota Estelar e os caras, isso não dura muito tempo, né, apesar de ser um cacareco. A USS Franklin é uma grande homenagem à Enterprise clássica, né? Vamos lá. A solução foi muito fácil. Eu preferiria que, pela inteligência, pela ciência, com o Spock, com o McCoy, com a Uhura, com o Chekhov. Aliás, vamos comentar que é o último filme, né, do Chekhov, esqueci o nome dele agora. Anthony Yelchin. Isso, Antoniel. Eu sabia o Anton. Ele morreu antes do lançamento do filme, não? Ele morreu um mês antes do lançamento. Lançado. Isso. Um mês. Eu lembro. Eu preferia que eles tivessem conseguido, o Krall saiu lá com os drones e tal, mas sobrou meia dúzia de drones e com isso eles conseguiram sair, chegar na Yorktown e resolver o problema. É muito cômodo. Olha, caímos aqui, destruímos nossa nave, a Enterprise está destruída, não sei o quê. Mas vejam, tem uma outra nave aqui. É muito cômodo. E por que o Troll não foi embora com essa nave? O cara conseguiu viver por 200 anos. 200 não, 100 anos. E não conseguiu consertar a porra da nave? E aí, eu adoro o Kelvin, mas eu acho que, além de ter o Kelvin, todos os filmes eles têm algumas coincidências de roteiro, assim, conveniências de roteiro meio bizarras, do tipo,
o Kirk no 2009 cair no planeta exatamente onde tá o Spock e o Scott. Aí a Enterprise. A gente nem falou isso no último podcast, né? Não, a gente comentou assim. E no Beyond, a Enterprise destruída, no mesmo planeta tem uma nave lá linda, maravilhosa, dá pra funcionar. Convencer esse roteiro, acho que a Kelvin tem, mas assim, é um erro, mas é a que ajuda a passar a história. A gente entra numa questão que para mim é o seguinte. Primeiro, não só a solução, e realmente a solução aí ela é... E eu acho que é isso que diminuiu o filme para mim. Né? Começa com o vilão, e uma pena a gente ter um ator como o Idris Elba fazendo, né? E a gente... que é um ator que eu gosto bastante, mas infelizmente acho que não deram um material legal para ele. Aí vi a opinião de vocês. Aí você tem um bom ator, mas você tem uma história, um vilão que eu acho que é fraco, porque assim, a motivação do vilão, eu acho que ela é muito superficial, né? Como tudo funciona no planeta, como tudo funciona nesses 200 anos, e o cara ficar ali, cara, assim, vamos simplificar. Ele já tinha condição de destruir o Octal sem precisar daquele artefato, né? Então não precisava de nada. Exatamente. Eu acho que o Idris Elba, ele tem parte do mesmo problema, um problema que não teve no segundo, mas ele tem o mesmo problema do primeiro filme. Como é que é o nome do ator que faz o Nero, vocês lembram? O Eric Bana. Os dois, coitados, receberam um roteiro que não dá pra fazer muita coisa com aquilo, entendeu? O Odo, como é que o Eric fazia o Hello, Christopher. Hello, Christopher. Você vai ter todo fora para o panorâmico. Você não tinha material. O Idris Elba é um baita do ator, mas não faz milagre, né, bicho? O cara não recebeu material. A gente tem de novo... Coitado, o vilão é ruim, é o pior vilão da Kelvin. O vilão é muito fraco. Que ele é tão ruim quanto o Nero. O Nero é melhorzinho ainda, porque o Nero tem a justificativa. O Nero tem a motivação. O Crown nem isso tem, bicho. Eu acho que falha muito, né? Como eu falei, para mim eu não entendo a motivação, eu não entendo toda essa. Aí o cara caiu lá no planeta, aí o cara consegue de alguma maneira convencer todo mundo e dominar todo aquele pessoal que está lá, entender tecnologia, se transformar numa pessoa convenientemente irreconhecível para a tripulação da Enterprise, que eles só reconheceriam no momento final para dar o clímax. Então acho que essa construção do antagonista e do vilão e de todas essas motivações, para mim é o que mais enfraquece o filme, porque total. Não tem, né? Eu acho que não. Cara, eu acho que o filme ele não tinha que personalizar um vilão, entendeu? Eu acho que ele podia se perpassar sem personalizar um vilão. Mas quando faz isso ele falha, né? Esse é o ponto. Eu acho que um vilão bem construído, com motivações bem... óbvio. Engrandece o filme. Eles tentaram fazer isso. Só que não funcionou de jeito nenhum. E nenhum dos dois, né? Nem em 2009, nem no Beyond. Tava funcionando... Exato. Vamos só lembrar aqui. Até o último minuto que aquele desgraçado virou Khan, entendeu? Mas até lá tava funcionando, tinha que ser o John Harriman até o final. Mas sem já o John Harrison vira Khan no meio do filme, no último minuto. Mas vamos só lembrar aqui... vamos só lembrar aqui, porque isso tem que acontecer. A gente tem que falar do vilão Nero e seu Hello. A gente comentou aqui quando vocês foi pegar a aguinha aí, a gente comentou o Murilo não esquece do seu Hello, Christopher. Isso aqui, que a gente tá num bar. No aniversário de 15 anos do Conversa de Bar Panorâmico, e ainda vai ter o Hello, Christopher. Aqui a gente tá num bar, mas o único que bebe durante a gravação é o Odo. Eu tô bebendo água aqui, ó. Tô bebendo chimarrão. Tá bebendo porra nenhuma que eu vi. Chimarrão não conta. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem essa questão aí e aí, bom, não é só a minha, né? Mas eu acho que esse é talvez não diria o maior problema, mas eu acho que se tivesse ali uma construção melhor desse cara, eu acho que a gente teria um filme bem melhor, porque elementos para isso ele tem, né? Eu acho que é um filme
né, bem mais redondo, que ele não tem aquelas... Mas qual o problema do filme seria maior que isso? Como assim? Qual o problema do filme seria pior que o vilão? Eu não entendi a tua pergunta, Murilo. Tem algum problema no Beyond pior que o vilão, que é muito ruim? O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente tem um É filme, pior, pra mim, tá? A gente tem um filme que ele é bem dirigido, ele é bem redondinho, ele tem uma boa direção, ele resolveu aqueles probleminhas ali que a gente tinha de direção, de roteiro e tal. Faltava o quê para ele subir, tipo, ele é um filme nota 6,5, 7, faltava o quê para ele ser um 8 e 9? Ele tem um Khan do outro lado, tá? Por exemplo... Não, Carlos. Eu acho não que precisava ser um Darkness Khan. 9... Não, quando eu falo um Khan, eu quero dizer que a gente precisa, assim, pra mim falta já que o filme fez a escolha de ter um vilão crível com motivações com as quais a gente pudesse acertar. Boa. É isso. Exatamente. É isso que eu digo. Na verdade, assim, pra mim o roteiro se esfacela quando você começa a analisar a questão toda do vilão, que não faz sentido, as justificativas dele, não sei o quê. E a Franklin tá lá no planeta, passa pelo vilão, entendeu? Então, pra mim, essa parte toda do filme é que o filme desmorona completamente. É muito complicado, né? Você aceitar tudo isso, aceitar a motivação, aceitar também, e principalmente, né? Principalmente não, mas assim, cara, se ele queria, ele já tinha condição de sair dali, e tanto que se ele não tivesse, né, essa preocupação de esperar a Enterprise ou qualquer uma nave com aquele artefato e já tivesse atacado o orbital, não tinha orbital mais há muito tempo, né? Então assim, tudo nem bem. tinha sido construída. Exato, então tem, mas enfim, acho que a questão ali do vilão é algo que, na minha opinião, ela acaba comprometendo bastante aí o filme. Agora, a gente já falou aí dessas questões de valores de produção, mas aí o Fernando comentou uma coisa lá no começo que eu acho que faz sentido, pelo menos eu percebi, tem uma cena que eu percebo, eu vou comentar isso depois, mas assim, é um filme que tem a alma, né, que tem ali o coração de Star Trek, a gente vê ali em pequenas questões, assim. Aí eu queria começar tocando nesse assunto, talvez para exemplificar melhor. Tem aquela cena logo no começo em que está o Kirk e o McCoy conversando, e o Kirk tá ali dizendo que ele tá cansado e tal. Eu olho para aquela cena e eu lembro da cena do Pike lá da The Cage conversando com o Boys. Aquela cena, eu lembro daquela cena, eles estão bebendo e tal. E aí é legal, infelizmente, uma homenagem triste, né? Porque o McCoy, ele comenta que eu achei essa garrafa aqui no armário do Chekhov e tal. Mas talvez numa, infelizmente, homenagem não planejada. Mas ali eu já comecei a perceber que o filme pode ser uma impressão minha, mas eu fiquei com essa impressão de uma cena que tivesse referência ali. E aí, quando a Enterprise cai, você começa a ter você tem Kirk, Chekhov, você tem McCoy, Spock, você tem o Uhura, Sulu, eles trabalhando ali nesses pares e com algumas interações. Eu acho que tem um par aí que sobressai, né? Mas eu queria a opinião de vocês sobre Fernando, que começou com essa questão da alma do filme, se passa por isso, e o que você acha dessas questões? Como é que já que a Kelvin caiu, beleza? E daí? Depois que a Kelvin caiu, o que funcionou para você? A Kelvin Timeline, né? A Enterprise mas depois caiu. desse filme a Kelvin caiu mesmo. Literalmente caiu, mas aí o que funcionou para você ali, o que não funcionou e o que você achou disso? Cara, você acabou de citar a cena do Spock com o McCoy, desculpa, com o Kirk com o McCoy, e essa cena sempre me remeteu à Ira de Khan, sempre. Quando é aniversário do Kirk, o McCoy vai lá e o Kirk tá se sentindo velho e tal, mas você tem plena razão de comparar essa cena com o The Cage, com a cena que o Boyce vai lá e o pai que tá cansado e quer largar tudo. E pra mim aí é um problema, porque, vamos lá, pra mim, de todos os personagens da Kelvin, o Kirk é o pior. E não é culpa do ator.
Não é culpa Pine faz um Kirk quase tão bom quanto o Shatner, e isso é uma missão bizarramente complicada. Não, o Chris Pine faz um personagem raso. O E não é papel, culpa dele, a é interpretação. culpa do roteiro. Sim. Eu tô falando, mas vamos lá. Um filme, Murilo, é não só o roteiro, é a interpretação dos personagens, é como o diretor apresenta essa cena, como o diretor de fotografia ilumina, como o compositor põe a trilha atrás, é uma coleção de fatores. Mas vamos lá, pega essa cena, Carlos, que eu acho que você foi fantástico de fazer a comparação. O Spock, tô com o Spock na cabeça. O Kirk e o McCoy em Beyond. Mas depois que eu derrubei a Kelvin Timeline, não tem problema. E o Pike e o Boyce no Decade. Um piloto que foi gravado 52 anos antes do Beyond. A cena do Decade é muito mais impactante, a gente entende o personagem mais do que essa cena do Kirk, do Chris Pine, com o McCoy do Carl Urban. Que é muito bom, diga-se de passagem. Desculpa, a cena Decade, se a gente está comparando as duas, a cena do Decade é melhor. A única preocupação do Kirk nessa cena, no Beyond, é eu tô um ano mais velho do que meu pai jamais foi. No Decade, o Pike fala explicitamente: eu estou cansado de decidir quem vai morrer e quem vai viver. É muito mais significativo do que o probleminha pessoal do Kirk. Eu tô lembrando do meu pai aqui. Entendeu? Eu precisava dar uma olhada de novo, porque tem todo aquele monólogo que ele faz antes de chegar ali. Eu não sei se ele faz alguma referência, alguma coisa assim. Depois aí ele recebe um convite de vice-almirante e aceita, né? No final ele não aceita de novo, mas eu acho que tá super subentendido que ele tá cansado. Tanto que ele aceita vazar. Não tá subentendido, ele fala. Ele fala, a minha vida virou episódica. Mas a leitura que eu faço daí, e aí, Fernando, eu acho que a leitura que eu faço daí eu acho que pra mim é diferente. Pra mim, acho que ela tem tudo a ver com o Kirk que a gente conhece da Kelvin Timeline. Porque o Kirk que a gente conhece da Kelvin Timeline era um cara que ele não queria estar na Frota Estelar. Como eu fui por um desafio, ele foi desafiado, né? Ele pegou o comando da nave por acaso. Beleza. Colocaram ele a bordo da nave, deu aquele problema lá de Star Trek 2009. Colocaram ele acabou caindo no colo dele o comando da Enterprise. Depois, ele foi para a Jornada nas Estrelas, pro Into the Darkness. Perdeu o comando, né? O comando por conta da nova bobagem que ele fez. Colocaram ele no comando de novo por conta daquela série de eventos, mas na verdade, tudo que aconteceu com ele, assim, as coisas, o que ele realmente fez foi se sentir desafiado pelo Pike, pelo Bruce Greenwood, para ganhar uma aposta. E ele foi atrás disso. E ele concorda como personagem, até então ele não tinha nenhuma motivação. Então, aí o cara vai lá, beleza. Ele pegou ali a Star Trek 2009, tinha ali um evento, tinha uma motivação para ele estar na cadeira do capitão. Aí depois ele vai para Into the Darkness, tinha um evento, E aí, beleza, ganhei agora o comando da nave, estou aqui numa missão e aí deve ser chato pra caramba mesmo. Então, assim, todo dia a mesma coisa, aí tem aquela missãozinha lá que o maluco chega lá e aparece os bichinhos mordendo ele, deve ter um monte de missão igual a Lower Decks, que o cara vai entregar uma placa, não sei o quê. E o cara, né? Não. Então, Carlos, não vamos falar dessa cena de abertura. A cena de abertura não faz o menor sentido. Qual cena de abertura? Eu tô querendo dizer é o seguinte. Me lembrou Enterprise. Essa cena. Não sei vocês. O que eu tô querendo dizer ali é o seguinte. Eu acho que quando ele fala cansaço, e aí ele fala cansaço, ele quer dizer, eu tô de saco cheio, porque não era isso aqui que eu queria. Porque ele não vê valor naquilo ali. Né? Aquilo foi caindo e quando chega, né, quando ele está ali no dia a dia da nave, 3 anos e tal, no terceiro ano da missão de 3 anos, então quando eu vejo isso, para mim eu acho que faz sentido sim, mas eu vejo assim, cara, isso aqui é um saco, eu não sabia que ia ser assim, se eu pudesse escolher, eu tinha escolhido outra coisa.
Mas deixa Mas, o Murilo Carlos, comentar. Conversa de bar panorâmico. Conversa de bar panorâmico também é psicologia. Não é só seu programa. Não, cara. Murilo, Deixa o Vale. Fernando completar aqui, não, você pode ir. Vai lá, tio Fernando. Eu até concordo com você. O que você está falando dentro da Kelvin Timeline faz sentido, tá? Qual que é o meu problema? Eu consigo ver o Spock com as diferenças justificadas como sendo o Spock da série clássica, dos filmes. E isso vale para o McCoy, para o Sulu, para o Chekhov e particularmente para o Scott, que, diga-se de passagem, escreveu o roteiro, né? Eu não vejo isso para o Kirk. Eu não vejo... eu não consigo ver no Kirk do Chris Pine o Kirk do William Shatner. Nem de perto. Eu consigo. Nem de perto. Eu não consigo. Eu consigo. Pode ser uma falha minha, claro. Mas eu não consigo. Concordo com você, Carlos. Dentro da evolução do personagem na Kelvin faz todo sentido. Mas a gente conhecendo o personagem antes não faz tanto sentido. Ah, bom. Manda aí, Murilo. Você queria complementar? Fala aí. Eu acho que o debate foi tão bem feito entre vocês dois que não teria muito o que eu acrescentar. Mas eu concordo, assim, eu acho que eu acho a cena muito boa. Também sempre me remeteu a cena de Eira de Khan como Odo. Nunca tinha feito essa lembrança de The Cage. Eu sei que minha memória de The Cage não é tão boa, eu leio 2, 3 vezes. E mais do que eu já leio de The Menagerie. Mas se me remeteu a Eira... Eu assisti The Cage há mais tempo do que você existe, Murilo. Exato, não tenho culpa. Você me retratação de Eira de Khan, só que assim, eu achei a força, mas não tem muito o que acrescentar. Acho que o diálogo de vocês foi excelente e suficiente. Enfim. Mas faltou uma coisa importante, Carlos: os pares. Isso eu quero falar, isso eu quero falar. Na verdade, é assim, não faltou. É que pô, essa pegada aí era o primeiro comentário para aí a gente ir para essas questões. A gente, beleza, teve esse momento, e aí a gente teve vários outros momentos. Então, assim, que eu me lembro, a gente teve McCoy, Spock, a gente teve Sulu Hura, a gente teve Kirk, Chekhov. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas desses pares, qual par acho que mais impressionou vocês? Spock, McCoy, asterisco. Porque Spock e McCoy sem asterisco. Tem então, uma cena desse filme que ela é brega, mas tão brega que parece um show de Disney Magal. Qual cena, Murilo? Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Cara, ela é tão bizarra que ela é canastrona, velho. Parece a biografia do Sidney Magal feita no México. Tá, mas qual? O medo da morte é o que nos mantém vivos. McCoy e Leonard. Pra mim, essa é uma cena que faz ressonância pra caralho com a série clássica. Cara, eu acho assim... E que explica o ser humano. E eu acho que essa breguice se repete no filme. Eu acho que é um problema do filme. Ele tem uns diálogos muito manjados. Cara, eu acho que não, velho. O Medo da Morte nos mantém vivos é uma coisa bonita pra estar no livro. Agora eu acho que, velho, acho que é muito, muito zoado essa cena. Mas eu acho que Spock e McCoy é a melhor dupla do filme. É uma das melhores coisas do filme e algo que faz uma ressonância muito legal com a série clássica. O filme é uma grande ressonância com a série clássica, mas uma série com essa cena, mas não de filme. Eu acho que tem uma questão geritária aqui. Nem sei se esse termo existe. Vamos lá. Você já enfrentou um cenário de morte, Murilo? Não. Pois é. Então, parece brega, mas isso é a essência da condição humana. É a essência da aventura humana. Entendeu? O medo da morte nos faz fazer coisas que a gente não sabia que seria capaz. O medo da morte nos mantém vivos é uma verdade. Eu não estou analisando como verdade. Eu não estou analisando como uma verdade. Eu não estou fazendo uma análise filosófica da frase. Entendeu? Acho que é óbvio que o medo da morte nos mantém vivos. Eu estou fazendo uma análise do roteiro. Eu acho que é uma frase manjada para filme, entendeu? É para deixar o filme mais cool, entendeu? Deixa eu ver. Quantos filmes nos últimos
Deixa eu ver, você tem 15 anos, 15. 2 anos. Fizeram discussão sobre isso. O medo da morte é que nos faz ficar vivos. Por exemplo, eu vou te dar um filme que faz uma discussão muito melhor sobre a morte que Beyond. Não, Generation. não é uma discussão sobre a morte. Tu acabou de dizer? Não, eu disse, o medo da morte é o que nos faz ficar vivos. Medo da morte é diferente de morte. Silêncio. Então, como a gente não pode ter silêncios aqui, porque eu não quero dar esse mole pro cara que vai editar. Então, Não, beleza, essa eu acho parte que é fácil. é mas uma... vamos ver, então. O medo da acho morte é o que nos mantém vivos. Eu não tô fazendo uma análise filosófica. Eu acho super verdade. Porque é brega. É frasinha manjada, meu. Eu não tô questionando a veracidade dela. Tô questionando que é frasezinha de para-choque de caminhão. Pra você, pra mim não é. Mas eu tenho 44 anos e eu começo a ter medo da morte. Não sei. Eu acho que isso aí é uma outra discussão. Né? A gente precisaria fazer um programa só sobre isso, sobre a questão filosófica. Mas eu acho que, tirando essa questão aí da frase em si, se ela é ou não, eu acho que essa dupla aí, Spock e McCoy, ela funcionou de novo, né? Como sempre funcionou. Sim, é uma ressonância da série clássica, né, meu? E acho que funcionou muito melhor, porque a gente tem... Se a gente for juntar aí a quantidade de episódios que a gente teve da série clássica para poder criar essa sinergia aí entre o Spock e o McCoy, os caras conseguiram fazer isso em pouco tempo, eu acho que foi bem bacana. Se bem que eu acho que aí, de uma forma talvez um pouco menos criminosa, vamos dizer assim, porque quando o Fernando fala lá do Star Trek 5, eu concordo, mas eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que ali no Star Trek 5 eu acho que você consegue resgatar coisas entre McCoy, Kirk e Spock que foram construídas ao longo da existência e trazer para aqui, né, para esse filme, para o Star Trek 5. Na Kelvin Timeline, e principalmente esse filme, eu acho que eles conseguiram construir alguma coisa própria, que não necessariamente veio desse conhecimento prévio que a gente tinha dos outros, do que a gente conhecia da série como um todo. Mas enfim, pra gente poder pra dar o chute final aí. Pra gente nenhum filme, Beyond foi a primeira vez que teve um enfoque na dupla Spock e McCoy, que ela é super retratada na série clássica, mas nenhum dos filmes que eu me lembre teve um... A gente vai falar sobre isso outras vezes. Spock e McCoy. Não. Mas não teve Spock e McCoy, teve? Teve. Cara, o Spock, o McCoy é o cara que carregou o catra do Spock. Começa por aí. Não, mas não teve a dinâmica dos dois, que eu tô dizendo. A gente teve em Jornada nas Estrelas 4, o McCoy enchendo o saco do Spock e aquela frase da adivinhação e tal. Então, assim, aquilo é muito legal, tá, ok. Aquilo é muito legal. O que você não tem, e aí a gente... desculpa, Murilo, não é que eu queira cortar você, mas a gente já está se estendendo um pouco e a gente vai ter oportunidade de falar sobre esses filmes mais à frente. Eu posso, assim, concordar que talvez aqui tenha sido muito ostensivo. A gente teve um período muito longo dentro do filme com essa dupla com a dinâmica, aí você percebe isso mais. Mas ao longo de todos os filmes a gente teve, sim, outros momentos e, embora em quantidade de tempo pequena, em qualidade significativa. Mas você tem todo o direito de discordar, eu só vou, infelizmente, não vou poder deixar você discordar agora, porque a gente precisa... Eu concordo! Pra gente poder... Não. Eu diria para vocês o seguinte, na série clássica, o que a gente tinha era a tríade, Kirk, Spock e McCoy. Não. A gente tinha alguma... De Galileu sabe. Eu tô falando, Murilo. A gente tem algumas cenas em que a gente tem um bickering entre o Spock e o McCoy. E um ou outro episódio que é focado nos dois, como The Galileu 7. Que tem o terceiro ano, é o primeiro comando. The Tholian Web. A gente vai falar sobre isso mais à frente, talvez. Né? Não, esses nunca. Mas enfim. Mas a gente tinha esse background da série clássica, mas que não era ostensivo. Aqui foi um pouco mais ostensivo, porque um cara chamado Simon Pegg, que é fã, sabia que o filme seria lançado no aniversário de 50 anos. Então ele tentou recriar determinados momentos.
E aí, cara, vamos lá. Primeiro, vocês acham que vale a pena a gente falar um pouco? Eu sinceramente, Uhura e Sulu, beleza, ok, mas não vejo tal. O Kirk e Chekov também, vai na mesma pegada. Merece alguma consideração de que vocês queiram fazer a respeito? Ou eu posso pegar esse momento aí que o Odo levantou para fazer uma outra provocação? Eu acho que não merece reconhecimento, mas assim, eu não sou o host desta noite, mas eu queria muito fazer uma pergunta para vocês dois sobre o filme como um todo. Não pode. Não pode? Você não é host? Carlão, você permite? Não, eu queria pegar esse gancho agora que o Fernando comentou. Obrigado. A gente teve... Não, cara, eu tô assim, eu tenho que encadear uma coisa na outra, né? Aí, então beleza, então vai lá, faz o que você acha, diga aí. Não, mas pode ser mais pro final, pode ser mais pro final. Porque a gente já tá com 1h34 de tempo já, né? Tá, eu posso fazer então? Vai lá. 1 minuto. Eu vou Uma hora. uma pergunta pra vocês, bicho. Porque assim, vocês acham que Beyond encerra bem a trilogia Kelvin? A pá de cal, ele fecha legal, isso aí? Ou vocês queriam mais? Não é uma questão de querer mais, é uma questão de encerrar bem. Você queria que as aventuras da série clássica no cinema tivessem terminado com Jornada 5? Não. Portanto... eu acho que se for pra encerrar, eu acho que ele merece um filme maior. Exato. Um pouco mais redondo, entendeu? Se for, não é um filme ruim, mas se for, vai fechar, então a gente tem que fazer um filme maior, com um pouco mais de edição. Como foi o Jornada 6. O Jornada 6, ele foi feito como sendo o último filme da série clássica. E era o plano para mim. Não é à toa que a gente tem as assinaturas no final do elenco. Isso é legal. Porque era o último filme. Agora, voltando um pouquinho, né? A gente estava falando, aí o Fernando comentou dos 50 anos e a gente teve aí principalmente homenagem ao Nimoy e a própria série clássica, né? Aquela foto clássica que aparece lá. Eu achei isso bem... Do Jornada 5, olha, do Jornada 5. E aí? Bacana isso? Vocês acham que... óbvio! Faz até o tracker mais ranzinza, como nosso queridíssimo Fernando Odo, as lágrimas após essa cena. Não tem como não chorar. Não. Não chorou? Eu não tô dizendo que a cena é Eu não ruim, acho que eu não tô o dizendo filme que a homenagem é tem ruim, mas eu não chorei. Chorou, Carlão? Não. Pô, eu chorei, bicho. Eu achei legal, achei bacana, eu achei consistente com o filme, achei bem feito, achei uma boa lembrança, mas não fui as lágrimas. Eu não tive assim, só caiu algumas lágrimas. Eu achei legal, assim, tal, achei bacana, achei... Aquela foto, e aí é que negócio, né, acho que quando o cara pega aquela foto da tripulação clássica, na verdade... É mais a sua emoção carregada em tudo aquilo que aquilo representa pra você do que o que tá no filme mesmo. Mas eu achei legal. Mas pera. Pelo que eu sei, Beyond foi a primeira coisa que o Murilo assistiu de Star Trek. Tô enganado? Não, eu choro recentemente, não no cinema. Ah, tá. Beleza. Mas não foi Beyond. Eu já tinha visto 2009 e Into Darkness. E acho que ali, quando eu vi Beyond, bicho, eu já tinha visto a série clássica, não o filme, a série clássica eu já tinha visto, acho. Tá, beleza. Mas eu chorei. Eu não chorei no cinema, eu chorei quinta-feira quando eu revi o filme. Cara de pau. Não, e aí legal, eu tenho essa parte escola, aí. Sim, eu sei. Né? E eu achei interessante, né? A maneira como eles fizeram essas homenagens, eu achei bem legal. E aí tem uma outra coisa ainda pegando na questão da homenagem. E aí, Fernando, você falou do... Assim, embora eu tenha lembrado lá do The Cage, e eu lembro, eu olho para aquela cena pra mim, The Cage, eu acho que você também pode ter razão, porque assim, você vai lá pro final, aquele brinde é o brinde do Jornada das Estrelas 3. Né, do Jornada das Estrelas, inclusive o texto. Inclusive o texto. E aquela cena ela é muito legal. Aquela cena, pelo menos, eu acho que aquela cena é muito bacana, né? Eu acho que juntando ali aquela todo mundo. É legal. Vocês não ficaram morrendo de vontade de ver Enterprise A por dentro? Não. Nossa, é o meu sonho. O dia que aparecer aqui não vai ter nem conversa para o panorâmico. Vou ficar só vendo no repeat o filme. Não. Não vai ter.
Kelvin Deus volta. quiser. Deus quiser. Kelvin O Conversa de Bar Panorâmico tá começando a hashtag Volta Kelvin. A gente passou batido pela Jayla, né? E aí? O Jayla? Eu ia falar isso com você, Carlos, mas peraí, deixa eu só responder pro Murilo. Murilo, lembra que a gente falou que esse podcast ia ser uma democracia? Uhum. Tem 2 que não querem ver a Enterprise A por dentro, e você não. Você perdeu. Ô, Carlão, você gostaria do Star Trek 4? Sim, eu gosto de qualquer coisa. Se Então, qualquer coisa que tem o nome de Star Trek. Volta Kelvin. Todo mundo nos comentários, hashtag Volta Kelvin. Então, A gente já tem isso. A gente tem Discovery, a gente tem Picard, Taylor X. Não ouse colocar Discovery e Kelvin na mesma frase. Discovery é infinitamente melhor do que Kelvin. Isso é um absurdo, isso aí é um... Não tem nem palavras. Mas vamos lá. De qualquer maneira... O nosso amigo Carlos fez uma pergunta sobre a Jayla. Que baita personagem. Legal, assim, a gente tem que desconsiderar para interpretar ela a certos atalhos do roteiro, né? A Franklin estava lá no planeta, e aquela era a casa dela e blá blá blá. Mas tirando isso, é uma baita personagem. Eu ouso dizer que a Jayla nesse filme é uma personagem muito melhor do que foi a Carol Marcos do Into Darkness. E ouso dizer que é uma personagem melhor do que foi a Uhura nos 3 filmes da Kelvin. E ouso dizer que é a melhor personagem de Star Trek. Sei. Eu gosto da Uhura, gosto da Zoe Saldana. Eu gosto dela. Gosto da Carol Marcos, acho que foi legal. Mas acho que, assim, a atriz, eu acho que ela também, ela tem mais expressão, acho que ela é melhor, pelo menos fez um trabalho melhor do que a atriz que fez a Carol Marcos lá. E nessa, eu tinha mais interesse sem em precisar aparecer de calcinha e sutiã. Esse não é o problema dela, né? Não foi ela que escreveu isso. Mas eu tinha mais interesse de ver a Sofia Boutella num outro filme do que a Enterprise A. Essa aí eu tinha curiosidade. Concordo com você. Cara, eu vou ser bem honesto com vocês. Pra mim, assim, não... o personagem é legal, mas, assim, não me diz muita coisa. Eu gosto muito daquela cena que ela senta na ponte da Enterprise, da Franklin, e aí ela senta na cadeira. Eu acho aquela cena... Não. A cena dela, pra mim, é a cena... É memorável. Vamos fazer todas as considerações que né? Que não uma maluquice achar que uma nave de 300 anos vai decolar daquele jeito, mas vai lá, é jornada, vamos fazer esse parênteses aqui, decolou, paciência. Cara, a hora que ela vê, que ela olha pela escotilha e vê o planeta, ela conseguir, né, tem aquela, você vê a expressão dela de que ela conseguiu sair do planeta, nossa, aquilo ali, ó, a cena, assim, tem vários, assim, acho que o trabalho dela todo é muito bom, mas assim... Seria a cena que mais me emociona. Não, a cena dela que mais me emociona é quando o Scott consegue dar para ela a aplicação para a Academia da Frota. Porque ela é uma engenheira nata. Ok, é a melhor. É algo que faria ela feliz. Então, para mim, aquela cena me emociona mais do que ela vendo que finalmente conseguiu sair do planeta. Mas uma é consequência da outra. Uma não existiria sem a outra. Eu acho que essas cenas, elas, na verdade, é muito aquilo que você carrega em si, né? Então, acho que essa cena da aplicação ali dá uma sensação de pertencimento também, né? Alguém isso, da mesma maneira que a Franklin era a casa dela, que ali seria a família que ela não tem, né? Eu acho que isso é bem significativo. E aí, se a gente teve um trabalho ruim, né, em relação ao Idris Elba, eu acho que teve uma edição muito positiva, tanto com a personagem como com a atriz. Acho que eles fizeram um grande trabalho. Ela deram um roteiro decente, né? O coitado do Idris Elba pegou uma bucha. Vai discordar de mim, vai lá, discorda. Eu não discordo. Eu concordo com você. Posso dar uma de Murilo, Carlos? Pode, sim, claro. E dar uma sugestão pra pauta? Pode. Que puta trilha sonora do Michael Giacchino, hein?
Acho que a trilha sonora dele funciona. A trilha sonora de Kelvin é a melhor trilha sonora de Star Trek, eu acho. Não. Perde, talvez, pra Última Fronteira e Generations. A trilha dos créditos Generations é muito boa. A do filme é padrão. Não, vamos lá. E a de uma Fronteira é boa. O tema da Yorktown, que o Michael Giacchino compôs, é maravilhosa. É aquele arranjo de cordas. São coisas diferentes. Vamos lá. Por exemplo, pra mim, a trilha mais escutável de Star Trek, da gente sentar e deixa eu pôr o CD aqui. CD, olha como eu sou velho. Spotify. Deixa eu puxar aqui no Spotify e ouvir. Pra mim, a trilha mais escutável de começo ao fim é do Jornada 5, de todas. Cara, mas a da Kelvin, velho. Pam, pam. Não. Se você. Não, você tá pensando. Aí é que tá. Você tá pensando no tema. Você tá pensando só no tema. Se a gente olhar a trilha como um todo, deixa eu sentar aqui, deixa eu pôr pra tocar e eu vou ouvir. Pra mim, é que mais funciona de Jornada 5 do Jar Goldsmith. Mas, em termos de temas, aí sim, temas, o tema que o Michael Giacchino compôs para Yorktown é maravilhoso. O Michael Giacchino, ele tem uma mão, velho, para arranjo de cordas que é inexplicável, bicho. Todo lindo. Filme, eu acho que ele funciona muito bem o som. E aí, assim, é diferente, como o Fernando falou, não só tema, mas além do tema, a música para um filme como um todo, mas o som do filme também, né? E aí entra na questão da qualidade de produção. Eu acho que funciona super bem, mas e isso é legal. Eu acho que é algo que quando você assiste um filme pela segunda vez, focando só em ouvir o filme cresce bastante. Sim, a trilha é maravilhosa. Uma trilha boa faz crescer um filme ruim. Quem podia saber disso era o Rick Berman. Pra gente poder concluir aqui, porque a gente já se vocês olharem no Trek Brasilis, no conteúdo clássico, tem um artigo meu sobre as trilhas de jornadas sob o comando de Rick Berman. Que em Generations, o coitado do Dennis McCarthy criou temas excelentes. Cara, o tema eu concordo com o Murilo. A trilha que toca nos créditos é maravilhosa. Mas você assiste o filme Tanto que ele percebeu o erro dele e ele chamou um tal de Jerry Goldsmith pro Primeiro Contato, pro Insurrection e pro Nemesis. Mas nenhum dos três tem uma trilha marcante. Inclusive, eu tenho um profundo incômodo. Pera. Não, Murilo. Assim, vamos lá. Uma coisa é o seguinte. Você tem todo o direito de achar. A trilha não é marcante para mim. Ok. Agora, não ser uma trilha marcante para outra pessoa pode ser. Não pode. Assim, cara, e eu tenho uma agonia com o tema de Nemesis, bicho. Algo não. Nemesis a gente vai falar outra hora. E o seguinte, a trilha disso é linda. Pera, você falar que Primeiro Contato não tem uma trilha marcante... Cara, essa abertura é fenomenal. Ok. É engraçado que essa abertura, assunto. além dela ser uma abertura fenomenal, ela tá quase dá pra você entender o filme ouvindo a música. Exato, não, ok. Reconheço o erro. Estamos trabalhando para melhorar. Totalmente alinhada com o roteiro do filme. Impressionante. Sim. Mas isso aí vai ser um outro filme, vai ser uma outra conversa. Outra live. Terminar aqui, eu outro queria podcast. Queria fazer uma pergunta, pedir uma opinião vocês aí sobre uma questão econômica. Se a gente for dar uma olhada, eu tenho números aí de 3 anos atrás das arrecadações dos filmes de Jornada nas Estrelas, né? E aí, como a gente está terminando esse ponto aí da Kelvin Timeline, eu acho que é válido a gente colocar isso. Em números atualizados, a gente tem primeiro filme que mais arrecadou, Into the Darkness,
Depois a gente tem The Motion Picture, Star Trek 1, é o filme que mais o segundo filme em arrecadação. Depois o Star Trek 2009 é o terceiro filme em arrecadação. E em quarto, o Star Trek Beyond é o filme, né? O quarto filme em arrecadação. A gente tem pela ordem Star Trek 4, depois a gente tem Star Trek 6, First Contact, A Procura de Spock, Generations, Insurrection. Em 11º lugar, A Terra Desconhecida. Em 12º, A Fronteira Final. Em 13º, Nemesis. Aí, ok, vamos excluir aqui dessa conversa o filme 12 e o 13. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi aqui o Star Trek 6, é o meu filme favorito. Eu também. Star Trek 6, e a gente vê os filmes que foram filmes, né? Isso aí eu acho que é ponto pacífico, que os filmes da Kelvin Timeline foram feitos para tentar agradar um público maior, um público que vai um pouco além do universo Jornada nas Estrelas. Aí a minha uma pergunta, uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Star Trek é para poucos, né? Assim, a Star Trek que a gente conhece, que a gente gosta. Números de bilheteria, a gente pode pensar em números de bilheteria. Eu sei que bilheteria não é sinônimo de qualidade, né? Tem muito filme bom que não encontrou seu público e muito filme ruim que arranca bilheteria. Mas a gente olhando para dentro do universo de Jornada nas Estrelas. Não é uma resposta tão binária, sim ou não. Eu diria que depende. Depende do filme. Tipo, Falou um Millennial. The Motion Picture não é pra todos. A Terra Desconhecida Star Trek não é pra todos. First Contact é pra todos. Não. 2009 é para todos. Beyond é para todos. Into Darkness é para todos. Deep Space Nine não é para todos. Depende. Mas, não, Murilo, não, vamos lá. The Best of the Best hoje, se eu botar aqui com a minha mãe, ele uau, legal pra caramba, entendeu? Vamos lá. Carlos, eu acho que você puxou dados corretos, mas tem um fator aí que não está sendo levado em consideração e que nunca é levado em consideração nessas histórias das bilheterias, que é quanto que o filme custou. Sim. Por exemplo, Terra Desconhecida teve um orçamento menor do que o Jornada assim. É um filme e arrecadou mais. E arrecadou muito mais. Eu acho que quando a gente pensa... A Kelvin, no geral, arrecadou mais, beleza, mas custou muito mais. Então é complicado essas compilações. Beyond sabe? Deu prejuízo ou empatou? Não, ele deu lucro. Ele deu lucro. Deu menos lucro que os outros três, mas ele deu que os outros dois, mas deu lucro. Inclusive, a arrecadação dele foi muito próxima do Into the Darkness. Relativamente próxima, não foi tão distante assim, não. Tá aí, do 2009. 2009, assim, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer só a conta da Kelvin Timeline atualizada, valores de 3 anos, tá? Into the Darkness é o primeiro, 495 milhões de arrecadação. O 2009, 436 e o Beyond, 346 milhões. É que eu acho que uma coisa que a gente tem que analisar é que são filmes de épocas diferentes, né? Eu não sei, obviamente tu não tem os números. The Force Awakens arrecadou muito mais que Império Contra-Ataca, por exemplo. Não, eu não gosto de trazer Star Wars para essa discussão. Eu tô fazendo comparativo, entendeu? Ou Jurassic Park, o novo que teve aí, ou o anterior. Eu acho que se tu pegar os reboots, todos arrecadam mais e dão mais gente. Vamos lá. Não é exclusividade de Star Trek. Nunca foi um filme, nunca foi uma franquia para grandes públicos. Eu nunca sei, foi. Provavelmente não será. Eu não tô comparando número, eu tô comparando proporcionalmente que os filmes novos tendem a arrecadar mais que os antigos. Não, mas o que eu tô querendo dizer... Os filmes mais recentes, os filmes da Kelvin Timeline, eu tenho a impressão... E aí, eu peguei números, talvez eu devesse ter pego a quantidade de pessoas que foram assistir esses filmes. Talvez fosse uma mais relevante. Não existe número, eu acho. Não existe. Pois é. No Brasil existe. A bilheteria nos Estados Unidos é sempre em dinheiro. A bilheteria no Brasil é sempre em número de pessoas. Porque, então, pensando em números, em valores,
a impressão que dá, e pelo menos a impressão... E aí a gente tem todas essas questões, né? São filmes de épocas diferentes, modelos até de propaganda de marketing diferente, a gente tem internet para divulgar, tem uma série de coisas, né, que a gente não tinha algum tempo atrás. Mas eu fico com a impressão de que quando foram feitos filmes para um público mais aberto, a gente conseguiu ter uma arrecadação maior. E aí, é claro que tem o meu pequeno micro-universo, que é o seguinte, de pessoas que eu conhecia na época, que nunca viram jornada e que, pô, cara, eu vi aquele filme lá que você gosta e achei legal. Eu acho que os filmes da Kelvin Timeline tiveram essa proposta, eu acho que eles alcançaram sucesso com isso. Nesse sentido, perfeitamente. Nesse sentido de atrair público novo, eles tiveram sucesso. Eles atraíram público novo. Prova viva. É prova viva. Eu não sei se é vivo ainda. Você pode ser uma inteligência artificial. Mas sabe, o lance sobre Star Trek ser para todos, só para um arremate final. Eu tentei uma vez enfiar Deep Space Nine goela abaixo de um primo. E não rolou. E quando eu mostrei 2009 e Into Darkness rolou, obviamente que eu não estou comparando qualidade. Só que eu acho assim, Star Trek tem uma qualidade muito mais dilatável, que é o First Contact. Então assim, só arrematando Star Trek é para poucos, eu falo, depende do Star Trek. Só para... Não. Vamos lá, depende da pessoa. Eu assisti a primeira vez... Star Trek para todos, depende da pessoa. Eu assisti a primeira vez a série clássica de Star Trek em 91. A série tinha 25 anos de existência. E a primeira reação que eu tive foi, nossa, que tosco. Mas eu era fã de ficção científica e resolvi apostar na série e me apaixonei. Hoje, uma pessoa nova, como você falou, vou apresentar Deep Space Nine. Deep Space Nine é uma série que já tem mais de 25 anos. Pode ser que não funcione, entendeu? A pessoa tem que estar com aquela cabeça de, ok, eu estou assistindo algo que foi feito 25 anos atrás. No seu caso, Murilo, 10 anos antes de você nascer, entendeu? Seria a mesma coisa que eu assisti uma coisa de 66, que é 10 anos antes que eu nasci. O que foi feito em 66 mesmo? Beleza. Pessoal, a gente já tá batendo papo aqui já tem bastante tempo e eu acho que já deu... O Uber chegou! O Uber do Murilo chegou! Eu queria fazer aqui, antes da gente encerrar, eu vou fazer o seguinte aqui. Cada um de vocês, começando aí pelo Murilo. Murilo, você tem 3 minutos, caso você queira usar esses 3 minutos, para você comentar alguma coisa que você tenha achado, que você acha relevante e que a gente não tenha coberto aqui sem direito a réplica ou tréplica, só alguma coisa que você acha importante que a gente tenha deixado passar aqui. Você tem alguma coisa que você queira comentar do Star Trek Beyond que a gente não tenha comentado aqui? Obviamente não. Eu utilizaria esses 3 minutos, que eu acho que o nosso papo aqui cobriu a maior parte da parte do banho, mas eu queria falar, não lembro quem falou, que é sobre a destruição da Enterprise, do filme. Que eu achei que foi super bem feita a destruição, foi uma decisão corajosa do filme, e eu acho a cena, como eu disse, quando tu fez aquela pergunta, lembra, Carlão? Sobre qual filme eu olharia no IMAX agora, e eu citei na hora Into Darkness, porém eu disse que se eu tinha que ver uma cena, eu veria essa cena da destruição da Enterprise. Eu acho a cena mais bem feita de toda a Kelvin, e eu acho ela arrepia quando você tá vendo. Não vou usar esses minutos, mas eu acho que não podia deixar passar esse momento que é muito bom. Os bots saindo, e eles saindo, a Enterprise caindo, aquilo ali é muito, muito bom. Não teria muito mais a acrescentar que isso. Só para não deixar passar batido. Fernando, alguma coisa que você acha importante comentar daquilo que a gente conversou e que tenha faltado? Eu acho importante responder ao Murilo. Tá bom. Daqui a pouco. Mas aí você não vai poder falar mais nada, você só... Nós vamos colocar um algoritmo para ver quantas vezes eu e o Odo discordamos no mesmo episódio. Fala aí, Fernando. Não. Eu vou respeitar porque o Carlão falou. Murilo, fale o que você quiser, sem direito a réplica ou tréplica. Só para não avançar o tempo, mas se você... Exato. Não, é um filme que eu tenho problemas. Como toda a Kelvin Timeline, eu tenho problemas. Eu acho que é o filme que, quando eu saí do cinema,
foi o filme que eu saí mais satisfeito, mas ao mesmo tempo é o filme que quanto mais eu assisto, mais problemas eu encontro. Vamos falar sobre você usar música para cancelar os drones, que a gente não falou isso? Então vamos falar de uma frequência que não deveria ser propagada no vácuo, que destrói os drones? Beleza! Mas que, acho que eu já comentei aqui hoje, dos filmes da Kelvin, o Beyond é o que eu mais assisti, porque eu sempre estou de olho nos personagens, na evolução dos personagens, e eu acho o seguinte, a gente tem que colocar uma pitada de sal aí. Tinha um projeto que o Roberto Orci ia dirigir com o roteiro, e de repente o Simon Pegg teve que escrever um roteiro do nada em pouquíssimo tempo para conseguir fazer o filme sair a tempo dos 50 anos. Eu amo o Simon Pegg, eu acho um cara genial, mas Simon Pegg não é Nicholas Meyer, que escreveu o roteiro de Ira de Khan em 25 dias, entendeu? Mas eu tenho um lugar especial no meu coração pro Beyond, assim como eu tenho pro Jornada 5, pela forma como ele trata os personagens principais. Carlos, deixa eu arremeter? Não. Rematar, desculpa. Sem direito à resposta. Eu só quero dizer que eu amo esse filme e que ele trafega muito perto do meu coração e você vai ter um lugar especial, só isso. Legal. Pessoal, agradeço aí mais uma vez. Realmente a gente estendeu um pouco, por isso que eu estou aqui acelerando um pouquinho o final. Mas agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa até agora. Por favor, esperamos que vocês comentem, façam suas observações, discordem ou concordem, e esperamos a companhia de vocês aí para os próximos programas, para os próximos podcasts. Um grande obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Murilo. Até a próxima. Graças. Valeu!